Mas aí beleza, você já passou por todo o processo de alinhamento de expectativas, chegou na entrevista com o gestor. Normalmente, nas empresas, a gente tem dois tipos de entrevista com o gestor. E é importante que você saiba disso para se preparar para a entrevista que você vai ter, tá? A gente tem a entrevista com o gestor, que é uma entrevista mais técnica. Normalmente, essas entrevistas com gestores mais técnicas, elas acontecem quando a pessoa que vai te entrevistar é a sua liderança direta. Vou dar o exemplo de que eu tinha lá na Sanar quando eu era Tech Recruiter, quando eu recrutava desenvolvedores. Normalmente, depois da minha entrevista como recrutador, a segunda entrevista sempre era com o Tech Manager. Era a liderança de tecnologia que ia liderar os desenvolvedores. Essa segunda entrevista, a entrevista com o gestor, ela era uma entrevista técnica. Por quê? Eu, como recrutador, eu não tinha condições técnicas de avaliar as hard skills da pessoa, avaliar se realmente ela tinha todos os requisitos técnicos necessários para aquela posição. E quem é que tem essa habilidade de avaliar as hard skills dos candidatos? Normalmente são as pessoas mais técnicas, são os gestores mais técnicos. Então, se você vai para uma entrevista com a sua liderança direta, existe uma grande chance dessa entrevista ser mais técnica, tá? Então, é bom que você já saiba disso para você saber quais histórias contar, como se preparar da melhor forma possível, saber o que pode rolar dentro dessa entrevista para você poder passar dessa etapa do processo seletivo. Só que existe uma segunda opção de entrevista com o gestor, que é a liderança indireta. O que acontecia? Eu tinha entrevista com o RH, tinha entrevista com o Tech Manager, no caso de desenvolvedores, e além disso tinha entrevista com a CTO da empresa. A CTO, ela liderava os Tech Managers. A CTO, ela era uma liderança, então, indireta dos desenvolvedores que a gente estava contratando, porque ela não liderava diretamente os desenvolvedores, ela liderava o líder dos desenvolvedores. E aí, sempre no final do processo, tinha uma entrevista com o gestor final, com a head da área, com a CTO, para ela avaliar a parte de cultura ou tirar qualquer dúvidas que tenham ficado no processo seletivo. Então, se você já passou por uma entrevista técnica, você já passou por um case técnico e estão te chamando para uma entrevista final com o gestor, se já validaram suas competências técnicas, existe uma chance de reafirmarem ali, de tentarem ver se realmente você tem todos os pontos da cultura da empresa, ou então tirar qualquer dúvida que tenha ficado no processo seletivo. É importante que você entenda isso até para saber a forma como você vai se comportar, quais histórias você vai contar no processo seletivo. Normalmente, as pessoas que estão na parte mais alta da liderança, elas não têm aí um conhecimento técnico tão profundo quanto a galera que está mais próxima da operação. Então não adianta também, na forma como você vai contar suas histórias, você ficar se aprofundando nos frameworks específicos, na ferramenta específica, naquela vírgula que é utilizada no software que você utiliza. Enfim, para o gestor isso é irrelevante. É mais relevante saber um pouquinho mais sobre os seus resultados, os impactos, se você, como foi que você se comportou em cada situação. Então é importante que você saiba disso, tá? Um ponto que é bacana para qualquer entrevista com gestor, qualquer entrevista com head de área é gestores, líderes, normalmente são focados mais em resultados, em impactos. Então, sempre tenta trazer números, tenta trazer alguma coisa que pode comprovar realmente o que você fez que ajudou a outra empresa. Lembra que a gente falou no início do vídeo? Aquela vaga, ela surgiu porque o gestor, a liderança, percebeu que existe um problema dentro da empresa e que só uma pessoa poderia resolver esse problema, que um software não resolveria e que outra pessoa que já está dentro da empresa não resolveria. Então, o que você tem que falar ao longo de todo o processo seletivo? Que você é a pessoa que pode resolver esse problema da empresa que eles abriram a vaga. Então, é importante que você saiba disso para você saber exatamente quais histórias contar nas etapas do processo seletivo. E aí você pode estar se perguntando, né? Mas Rick, por que estudar para entrevista com o gestor é algo importante? Primeiro, daquilo que a gente falou lá no início do vídeo. Se você chegou na entrevista com o gestor, você tem 90% de chances de passar. Imagina você cair nos 10% de chances aí de não passar porque você não estudou. Não vale a pena, né? Você já tá com o jogo basicamente ganho, você já tá com a bola, é o que eu falo para meus alunos. Chegou na entrevista com o gestor, chegou na entrevista com o final, a bola tá ali no pênalti. Para você errar é muito difícil, só se você realmente der um chute muito para fora do gol, da meta do gol, ou se realmente ali você chutar de uma forma não tão boa para poder conseguir fazer o seu gol e aí o goleiro poder pegar, tá? É uma analogia besta, mas realmente assim, você tá com a bola aqui na linha para poder fazer o gol. Já tá muito próximo. Você lutou, saiu lá da sua área de defesa, correndo, driblando todo mundo, passando pelos testes da GUP, passando a bola, trocando experiência com outras pessoas, chegou, sofreu a falta no pênalti, foi convidado para bater o pênalti, e agora é o momento. Então, se você não estuda, você pode perder o pênalti, que
que você tem 90% de chances de acertar, tá? Então é importante que você estude isso, que você fique aqui no vídeo até o final, assista outros vídeos que a gente tem aqui dentro também sobre entrevista com o gestor, para você garantir que realmente você vai conseguir a sua vaga, vai conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias, tá? Então, foca nisso.